Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E cara, tá quente pra caramba, né? Hoje tá sendo o pior dia aqui no Rio de Janeiro. E eu me pergunto como deve estar na capital de vocês. Tá quente aí? Escreve nos comentários. E eu até ia falar, espero que você esteja tendo uma ótima semana, mas é difícil ter uma ótima semana, né? Com um calor infernal desse. Bom, a parte boa é que semana que vem aparentemente vai esfriar um pouco, né? Vai esfriar entre aspas, vai ficar menos de 30 graus, mas ainda vai ficar quente. Mas vai ficar tolerável, eu espero, pelo menos, né? Bom, de qualquer maneira, antes de começar esse vídeo, eu também queria pedir uma ajuda, um apoio pra vocês. A Nana, ela tem um filho que é autista, aqui ó, ela tá fazendo uma vaquinha para custear um espaço sensorial para o filho dela. Ela até escreve um pouco aqui, né? Ela fala, né, sobre o menino dela, João Vitor, uma criança de 6 anos com nível de suporte 2, que atualmente está na fila do SUS para um tratamento adequado, feito por uma equipe multidisciplinar. Só que, bom, demora muito, né? E isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. E ela tá precisando aí desse valor para estar custeando aqui, né? Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagoga e assim por diante. É muito importante dizer, né, que pessoas que têm transtorno autista, né, transtorno de autismo, na verdade, acho que essa é a palavra certa. Acho que é transtorno de espectro autista, o nome certo. Bom, de qualquer maneira, essas pessoas podem se desenvolver, podem ter vidas normais, podem falar normal, só que elas precisam de ambientes controlados para se desenvolver. E no caso do filho dela, ele tá precisando muito disso daí, beleza? Então, se vocês puderem ajudar, eu vou deixar os links aqui embaixo, e qualquer valor já ajuda, né, claro? Tipo, seja 5, 10 reais, você pode estar ajudando a vida de uma pessoa. Se esse vídeo pegar 10 mil visualizações e cada pessoa doar R$1 já é o suficiente. Embora que o vídeo pegue de 3 a 10 mil visualizações em média, né? Mas o vídeo mais flopado que tiver, se, tipo, só, sei lá, 1.000 pessoas doarem 10 reais, a gente já tem esse valor. Embora que eu acho que 100 pessoas doando 10 reais já é muita coisa, né? Então já é, tipo, sua contribuição pode fazer diferença, tá? E bom, o tema do vídeo de hoje é sobre o Matt do Cartoonizando. Eu não sei se você viu lá no Twitter, mas o Matt do Cartoonizando começou a postar umas coisas ali bem pesadas. Ele tirou a foto dele, colocou o perfil dele locado, então você não tem mais acesso, e postou algumas coisas que as pessoas estavam vendo. E cara, vamos lá. O Matt, ele tá tendo uma recaída agora. O Core até entrou em contato com o pai dele tá lá, né, tá ajudando, tá... Eu espero que tudo siga bem. Mas o Matt tava falando umas coisas, talvez até mesmo um pouco pesadas e gatilhantes para algumas pessoas lá no Twitter. Outras, para algumas pessoas, até mesmo ofensivas, né? Porque o Matt tava falando que ele se sentia muito mal porque os vídeos dele só pegavam 100 mil visualizações. E é complicado porque aqui no YouTube, né? Tipo, 100 mil visualizações, isso é um deus do YouTube, sabe? Se eu pegasse 50 mil visualizações por vídeo, eu me sentiria um deus do YouTube. Mas eu só pego 10 mil visualizações aqui e no laboratório tô custando para pegar 10 mil visualizações, inclusive, tá? Porque tá em baixa muito, né, os temas, e a gente tá dependendo só dos shorts, os shorts não paga nada. Então, o Matt, ele tá se sentindo muito mal, tá se sentindo muito rejeitado por causa dessas coisas aí. E o pai dele fez um vídeo falando sobre o que tá acontecendo, né, pediu pra ter paciência com o Matt, e eu também peço que você que tá assistindo esse vídeo e viu e ficou ofendido, ficou com raiva, até mesmo quis zoar, que você tenha paciência, por favor, porque ele tá passando por uma luta muito difícil, e qualquer coisa que a gente faça que, tipo, sei lá, seja um meme, alguma coisa que as pessoas postam. Tem muita gente postando meme do Matt falando inglês, né? Daquela época lá do cancelamento dele. E, cara, isso já é o suficiente pra ser um gatilho enorme pra pessoa. Então vamos respeitar esse momento de uma pessoa que tá passando por um momento de fragilidade, mandar mensagens positivas pra ele se sentir abraçado pela comunidade que ele criou e que ele consiga sair disso o quanto antes. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui não só pra falar sobre isso, mas também pra explicar um pouco mais pra vocês como funciona os transtornos. Porque assim, no caso do Matt, o pai dele falou que ele tem depressão severa, que ele tem bipolaridade e borderline. Então são 3 transtornos aqui que eu vou comentar com vocês. Pra quem não me conhece, eu já fui psicólogo por muito tempo, agora eu sou só YouTube, né? Tô só trabalhando no YouTube, e eu gosto muito mais, na verdade, de trabalhar no YouTube, porque eu gosto de trabalhar com jogos de videogame, coisas tipo, então é um sonho de infância, mas eu sinto que a minha vocação, né, é ajudar as pessoas trabalhando com psicologia e coisas do tipo, então eu vou estar compartilhando um pouco aqui, né, dos meus pensamentos sobre, né, porque eu já estudei muito transtorno borderline, é um dos transtornos que eu mais conheço, e ia falar, tem especialidade com isso, mas aí eu acho que também é tryhard de falar, né? Mas, bom, de qualquer maneira, eu já cuidei de muitas pessoas com borderline especificamente, tá? E tem um vídeo aqui bem legal que eu vou querer assistir junto com vocês, né? Deixa eu tirar aqui esse som de fundo.
Tem um vídeo aqui, ó, que é dessa psicóloga, psiquiatra, Ana Beatriz, ela é bem famosa, né? Eu conheci ela recentemente, e ela aparece em praticamente todos os podcasts, ela vai falar um pouco sobre borderline, e eu vou falar alguns insights pra vocês, beleza? Sobre como que é borderline? Borderline. O que é? Qual a diferença disso pra bipolaridade, por exemplo? Muito. É? Apesar de ser muito confundido. Eu confundo. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline também é uma maneira de ser. Tudo que é transtorno de personalidade... Só queria explicar um pouco para vocês de onde vem o nome borderline. Em português, a gente tem a tradução para esse transtorno, que é transtorno limítrofe. Se você quiser, você pode até pesquisar na internet, você vai encontrar. E aí muita gente vai falar, eu tenho transtorno limítrofe ou eu tenho borderline, né? Os dois são a mesma coisa, tá? E o borderline em inglês é tipo, você tá sempre no limite, né? Borderline é tipo a linha da borda, né? Pra você cair ou pra você ir pra um lado. Então, o borderline é uma pessoa que ela pode ter muitos comportamentos diferentes e muitas vezes incongruentes, tá? Porque o borderline, ele tá sempre no limite. É como se a pessoa vivesse sempre no limite do limite do limite, saca? Qualquer coisa que você pegue e fale para um borderline pode ser interpretado de uma forma, ter alguma coisa, tipo, vira uma coisa muito grande. O borderline tem uma dependência emocional muito grande também, sabe? Então é basicamente daí de onde vem esse nome. Então a gente já imagina, né, que aquele borderline é aquela pessoa que tem muita energia, que tem muito sentimento, que tem muita coisa ali, isso acaba transbordando e gerando problemas para a pessoa. Problemas de relacionamento na maior parte das vezes, mas em alguns casos, problemas, né, de automutilação e outras coisas mais. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nasce com aquele tipo de funcionamento, não vira depois. A bipolaridade não, tem uma hora que ela abre. Ah, é? Ninguém nasce bipolar. Você tem uma tendência genética. Muita gente deve estar falando, e o que seria o transtorno do bipolar? O bipolar é óbvio, né? A pessoa tá muito triste no momento, no outro momento ela tá muito feliz. Só que, no caso, não é tão simples assim. A gente chama de comportamento distímico, uma pessoa que ela tá muito desanimadinha hoje e amanhã ela tá mais animada. Então, você pode estar até muito triste hoje e amanhã você tá muito mais animado. No caso do bipolar, muitas vezes, né, tipo, o bipolar, ou ele não quer levantar da cama, ele quer morrer, e aí fica lá, não toma banho, outras coisas mais, e no outro dia ele tá em estado de mania. Então, o cara quer fazer tudo, pula, vai não sei o quê, pra festa, balada, outras coisas mais, tem o frenesi, basicamente. Acho que essa é a palavra perfeita para encontrar, para as pessoas entenderem. Quando você tá com estado de mania, você tem esse frenesi. E é justamente isso, né? A gente vê muitas pessoas estando em estado de mania, a gente consegue reconhecer que é quando a pessoa tá querendo fazer tudo, blá, 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 pum, 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 sabe? Super acelerada. Tem até algumas drogas que induzem a esse estado, e no caso do bipolar, ele pode estar os dois, né? Então, eu acho que essa seria a diferença entre o borderline e o bipolar, nesse caso, né? Porque eu acho que o humor do borderline, ele é mais estável do que o humor do bipolar. Ele não chega a tantos extremos, né? Na maior parte das vezes. E é perigosíssimo esse transtorno, né? Por causa que, num estado de mania, a pessoa fica fora de si, né? Então, é num desses surtos de mania que a pessoa tem que ela pode vir a dar cabo da própria vida, né? Então, é muito perigoso esse transtorno especificamente por causa disso. Genética, que em algum momento, por algum gatilho, aparece. Entendi. Que, em geral, na bipolaridade, é ali entre os 25 e 35 anos. É mais na vida adulta, tá? O transtorno de personalidade borderline, esse nome que foi dado inicialmente, que significa a borda, né, a beira, porque se confundia, achava que era um misto de neurose com psicose. Por quê? Porque o border, ele tem uma... Diferente do psicopata, o psicopata é 100% razão, zero emoção. O border é o contrário, ele é quase 100% emoção, zero razão. É muita emoção. É muito, ele capota. A emoção suplanta a razão e Mas muito, disparado. Então, por isso que ele tem uma intensidade. Então, ele tem aqueles ataques de raiva, de fúria. Ele fica cego de raiva, entendeu? São pessoas, por exemplo, são pessoas extremamente agradáveis quando não tem um envolvimento afetivo. São amigos divertidos, são pessoas inteligentes, rápidas. Mas, assim, o border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. É um vazio. Só pausando aqui para vocês entenderem melhor, sabe? É como se o borderline não existisse, entendeu? É bem como ela disse, o borderline e o psicopata são duas coisas que são diferentes, porque o borderline, ele é só emoção e o psicopata é só a razão, certo? O psicopata não consegue sentir empatia, ele tá jogando um videogame ali com o personagem, só que pro psicopata o mundo está girando ao redor dele, entendeu? Então é como se o mundo se fizesse pra ele. Já o borderline não, é o contrário.
Então, ele está no mundo, mas ele não se sente presente no mundo. É como se ele não existisse. Então, enquanto em um jogo você tem um personagem e o mundo gira em torno desse personagem, no outro jogo não existe esse personagem, não existe nada ali. Ele se olha no espelho e ele não se vê nada. E como que você joga o jogo sem um personagem, entendeu? Muitas vezes o Borderlands se dedica às outras pessoas, se dedica às relações e cria essa dependência, esse vínculo emocional muito forte com as pessoas, só que às vezes muito instável também. E esse vínculo emocional instável que o Borderline pode desenvolver com as pessoas pode ser muito problemático para ele desenvolver relacionamentos ou até mesmo encontrar, né, a sua própria felicidade. Lembrando, né, que tipo, todo transtorno tem algum tipo de tratamento para que você consiga reduzir isso e conseguir seguir a sua vida. Mas é muito importante pontuar também. Os 3 transtornos que ele citou no começo do vídeo dele, né? Que é bipolar, não tem cura, você vai viver com isso pelo resto da vida, mas tem que controlar. Transtorno borderline também não tem cura, vai continuar com você pelo resto da vida. E o último era depressão severa, né? Também não tem cura, vai continuar com você pelo resto da vida. Como faz para você lidar com isso? Porque muita gente deve estar se identificando e pensando, nossa, mas será que eu tenho borderline? Será que eu sou bipolar? Não sei o quê. Ontem eu não queria sair da cama. E hoje, se bem que o calor já causa esse problema, né? Mas enfim, a questão é que tipo assim, não é pra você se desesperar caso você seja diagnosticado com algum transtorno, porque isso, em suma, não muda nada na sua vida, mas vai fazer com que você tenha mais controle sobre o que tá acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um transtorno que faz você ter surtos ocasionalmente, então você já vai saber melhor, sabe? Tipo, quando vai vir um surto, como evitar esses surtos, como controlar esses surtos e como os gatilhos que estão fazendo você ter esses surtos, em primeiro lugar. Então é muito importante você pegar e ter conhecimento do seu transtorno, das coisas que acontecem com você, para você não acabar se perdendo no meio dessas brincadeiras, porque a gente acaba perdendo mesmo. A gente tá lá na nossa vida normal. Vamos lá, essa semana, o que você fez essa semana? Você foi trabalhar, foi pra escola, passou calor, sofreu à noite porque não tava conseguindo dormir direito, sei lá, passou por algumas emoções fortes, sofreu bastante no trem ou no ônibus, e aí agora você senta aqui, tá passando um tempo almoçando, assistindo o Professor Dark, pensando na vida. E eu te pergunto, quando você parou pra pensar sobre você essa semana? Você não teve tempo, você ficou pensando só nessas coisas que estavam acontecendo. E é justamente por isso que acontecem esses surtos, porque é tipo um negocinho que tá crescendo, a panela de pressão tá estourando. E aí você, não tendo controle da panela de pressão, não sabendo que ela tá pra estourar, aí ela só vai estourar mesmo, entendeu? Então a tendência é você saber que isso existe e ter moderação em tudo. Moderação na vida é a coisa mais importante que existe, tá bom? Tanto que eu já citei sobre a temperança aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você precisa ter. Eu acho que, volto a dizer que temperança e resiliência são duas características que eu prezo muito na personalidade das pessoas e prezo muito na minha personalidade própria. Então eu sempre me preocupo bastante em ter temperança, né? Que é você ter essa moderação, de você deixar tudo equalizado. Enquanto tá tudo equalizado, você não vai ter nenhum surto. Você pode ter borderline, transtorno de depressão e bipolaridade ao mesmo tempo, e se tiver tudo equalizado, se você estiver fazendo uma boa higiene mental, vai se resolver. E trabalhar na internet é muito complicado, né? Porque, por exemplo, no caso do Matt, ele tava reclamando que tava pegando 100 mil visualizações. Mas para alguém que tá acostumado a pegar 500 mil visualizações ou até mais, pegar 100, 80, 90 mil visualizações é um drop fudido, entendeu? Então isso te machuca. Sabe, é muito ruim você chegar e ver que tá tudo caindo, os números estão caindo, entendeu? Porque o YouTube pegou e virou uma chave e pronto, acabou suas visualizações. E muita gente tem que entender isso. Muita gente vai falar, nossa, mas o Matt pega tantas views por mês e isso vai dar tanto dinheiro. Sei lá, digamos que ele ganha 100 mil reais por mês. Se ele ganha 100 mil reais por mês, isso não importa pro Matt, porque já tá bem claro que pro Matt ele faz o trabalho dele por validação, entendeu? E seguindo o pensamento da Ana Beatriz, é aquela questão do borderline, de querer estar com outra pessoa, de se ver na outra pessoa e de existir por essa pessoa. E no caso dele, se ele existe pelo YouTube e é uma pessoa mais fechada, mais recatada, mais tímido, que não sai muito, que não tem muitos amigos, que não tem muitas pessoas para fazer parte desse ambiente de segurança que é muito importante pro borderline também, inclusive. E eu tô dando spoiler pra vocês no final do vídeo, mas já vou falar aqui que, tipo, para o borderline é muito importante você estar com pessoas. Aliás, borderline e depressão, esses dois transtornos. A coisa mais importante é você estar sempre com pessoas ao seu redor, sempre. Porque isso mitiga bastante esses momentos que você pode ter de surto, sabe?
Então, às vezes a pessoa tá surtando muito, tá tendo muita dificuldade, mas aí quando ela entra num ambiente com muitas pessoas, ela começa a abaixar. E quanto mais tempo ela passar nesse ambiente com outras pessoas, interagindo e vivendo ali, melhor vai ser para ela controlar esse próprio sentimento. Até porque, como eu disse, né, borderline ele não existe, ele existe dentro daquele ambiente, ele não se vê, né, ele não existe para ele mesmo, mas as outras pessoas veem que ele existe, ele pode fazer parte de grupos de amigos, ficar ali feliz pra caramba, e enquanto ele tiver um grupo feliz, um grupo saudável, ele vai ser saudável também, entendeu? Então é muito importante você se fechar de pessoas, no caso da depressão, porque o que mata da depressão é que a depressão é um bagulho que vai desligando você aos poucos, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu deixei de ir, sei lá, no mercado porque eu tô com preguiça, amanhã eu deixei de ir numa festa porque eu tô com preguiça, aí mês que vem eu deixei de sair com os meus amigos porque eu tô com preguiça, e assim vai indo, e você sente prazer, é a parte mais triste da depressão. Eu já expliquei sobre depressão aqui, é um distúrbio, né, que faz com que você, por exemplo, imagine que você está comendo a comida mais gostosa que existe no mundo, só que você não sente o gosto, entendeu? Mas aí, quando o depressivo pega e faz essas coisas evitamente, ele vai sentindo prazer, isso vai recompensando ele, ele vai se fechando e ele vai se desligando aos poucos, até chegar num estágio avançado onde ele literalmente não faz nada, entendeu? E aí ele deixa de existir, ele morre. Então é muito importante tomar cuidado, ter pessoas ao redor para estimular, entendeu? No caso do depressivo, para estimular, no caso do borderline, para que ele possa estar num ambiente seguro, de apoio, que ele possa existir. Então, essa seria a recomendação que eu provavelmente daria, né? Mas enfim, continuando aqui o vídeo. E o psicológico? É um vazio existencial. Existencial. É como se ele precisasse do outro para se validar como alguma coisa. Ele consegue preencher esse vazio com religião, com droga, com outras coisas ou não? Pode. Ele pode se tornar um fanático religioso, ele pode se tornar dependente, mas não um dependente por prazer. É pra tirar aquela sensação. É muita... Identitários também, tá? Porque quando eu falo identitário, o que eu tô falando? Tô falando de pessoas que se envolvem muito com política ao ponto de ter um sincretismo. O que é o sincretismo, né? O sincretismo tem até uma teoria psicológica bem interessante da década de 80 ou 70, alguma coisa assim, falando sobre sincretismo em estádio de futebol. Quando a pessoa veste a camiseta do time, ela deixa de existir como pessoa e ela passa a existir como parte da torcida. E aí teve um acidente, não foi um acidente, foi um crime mesmo que rolou aqui em São Paulo não, né? Foi lá em São Paulo, de um cara que pegou e abriu a cabeça de outro com bastão. E todo mundo falou, meu Deus do céu, esse cara era super gente boa, ele era muito legal, ele cuidava da família dele, e olha só que coisa animalesca que ele fez, entendeu? Por que ele fez isso? Porque ele tava vestindo a camiseta e tava numa briga de torcida. E aí deixa de existir o individual e passa a ser mais sobre o grupo, as decisões que o grupo toma. E o sincretismo envolve política, envolve jogo de futebol, até mesmo equipes de videogame, por exemplo, a T1 contra alguma coisa, ou se você preferir as plataformas, né, galera que gosta da Nintendo e vive a Nintendo, né, ou até mesmo, nesse caso especificamente, né, grupos de... Eu falei sobre sincretismo, futebol, religião, política, né, tudo isso envolve sincretismo, e aí quando a pessoa entra dentro do grupo, ela se sente seduzida dentro desse grupo, e ela deixa de fazer parte, né, ela deixa de existir como pessoa. Então todas as decisões dela são em prol desse grupo, de fazer as coisas para o grupo, para ajudar o grupo, para manter o grupo. E se alguém ataca o grupo, xinga o grupo, não tá atacando só aqui, tipo, sei lá, você gosta muito de um político e atacar o seu político. Pronto, não estou atacando o político, estou atacando você. Não estou atacando as ideias daquele político, estou atacando as suas ideias e assim por diante, entendeu? Então é muito perigoso também, sincretismo no geral. Muita angústia. É muita angústia. É uma angústia que consome. Que consome. É porque, sabe uma sensação de que você não é alguém. É como se você precisasse que alguém dissesse, pô, cara, você é bom. Olha, você tem talento. Você acredita em você. É uma pessoa que ela faz uma coisa, tô bem, daqui a pouco, não, mas isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Então, a maior dependência do borderline é porque depende do outro para se validar. Entendi. E aí começa a entrar no território... Isso é muito complicado. Muito. Porque começa a entrar no território que, ao depender do outro... E sabe o que é difícil do borderline? Por o borderline estar sempre no limite, né? Então ele pode aparecer sintomas completamente diferentes de pessoa para pessoa. A dependência emocional, por exemplo, é uma coisa que você pode encontrar em outros tipos de transtorno. E aí você não sabe dizer, sabe? Será que essa pessoa tem borderline mesmo? Será que ela está apresentando outra coisa? Será? Entendeu? Ou será que é borderline com alguma coisa específica? Então é muito difícil, claro, muito difícil você identificar uma pessoa com borderline, e ainda mais tem pessoas que têm borderline, mas que na verdade tomaram o diagnóstico errado também. Então é muito complicado você encontrar isso, por isso que é uma das coisas mais difíceis de estudar. Eu acho que dos transtornos, borderline é o mais difícil para você estudar. Não sei dizer, na verdade, agora pensando bem, tem uns complicados, que nem, por exemplo, o transtorno esquizoide, eu acho complicado também, mas borderline com certeza é um dos tops. Principalmente no campo afetivo. E fazer tratamento também.
também. Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa pra não perder. Claro. Porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro. Né? Do tipo, por que não atendeu meu telefone? Por que não sei o quê? Por que Você sabe que eu preciso falar com você? Exatamente. Então, assim, tudo fica numa urgência. Ao mesmo tempo que ele agrada a outra pessoa, porque ele quer que essa pessoa, ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede pra acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele pra cuidar, depende dele. Então não vai abandoná-lo. Entendi. Entendeu? E como... E tem tratamento pra... Tem. O border tem tratamento. Aí né? Porque assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão. Porque você imagina... Por um WhatsApp não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? Entendi. Agora, são os melhores atores, atrizes. Porque assim, olha, imagina o seguinte. Em não sendo nada, essa pessoa sendo artista, ela não é capaz de representar, ela é um personagem. Tanto que os atores e atrizes border... Tadinho do gato, tava dormindo tanto, mano, desmontou todo aqui. Bom, enfim, sobre personagens famosos, né, que tem borderline, coisa do tipo, eu lembro, até uma personagem do League of Legends, que é a Jinx, tem uma série chamada Arcane, que a Jinx, ela tem borderline, você consegue ver muitos traços de borderline na personalidade dela, e é uma personalidade muito cativante, né, por exemplo, a Arlequina também tem borderline, então... É um tipo de personalidade que as pessoas gostam muito por algum motivo. As pessoas se identificam muito, sabe? Curtem muito. Talvez pela questão de ser imprevisível demais. Porque o borderline, ele tem isso, né? Tipo, o borderline, como ele tá sempre no limite da emoção, então um dia ele te ama de paixão, no outro dia ele te odeia, no outro dia ele te ama de novo, dependendo se não tiver controlado, né? E, sei lá, por algum motivo as pessoas gostam bastante disso. Isso atrai bastante as pessoas no geral. Nossa, gente, tá muito quente mesmo. O gato derreteu aqui, cara. Eu botei o gato no chão, o gato caiu aqui, já era. Quando fazem um grande filme, um grande personagem, eles têm dificuldade depois de deixar Continuam vivendo a vida daquele personagem. Você já não ouviu falar isso? Sim. Ela ficou um ano se comportando como se fosse aquele personagem. Porque eles vivem. Trouxe um sentido pra ela. Total. Porque ele existiu, ele pegou um script ali. Todo mundo acreditou naquilo. Todo mundo acreditou, ele viveu em função daquilo. Marilyn Monroe era uma pessoa. Borderline. Amy Winehouse. Também. Aquela dependência pelo aquele cara. Total, né? Total cega. E não precisava, né? E a pessoa a dependência não sabe. das drogas pra acalmar aquilo. Nossa, por exemplo, desespero. a Amy, cara, as pessoas olhavam a Amy como se fosse simplesmente uma drogada. A droga era consequência. O foco não tava ali. Não tava. E que talento, que genialidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a Amy, eu falei, o que é isso? Não, eu também. Eu tive essa sensação. E falando sobre isso, cara, pessoas borderline, elas têm muita emoção. E a arte é pura emoção, né? Então é aquilo, tipo, eu acho que todo transtorno vai dizer um pouco sobre você. E dependendo da situação, pode ser que, tipo, por você ter um quê mais artístico, mais emotivo, você consiga escrever melhor, você consiga ter mais empatia, você consiga lidar melhor com as coisas, você consiga atingir pontos que as outras pessoas normais não vão conseguir, entendeu? Então, assim como a gente discutiu bastante sobre o transtorno lá de autismo e coisas do tipo, o borderline e outros sempre vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Mas no caso do borderline, muitas vezes isso vai acabar ferrando, né, com o desenvolvimento da pessoa social, né? Ela vai ter dificuldade para se conectar com as outras pessoas, principalmente se essa pessoa ela não tiver tratada, né? Que é basicamente o caso que a gente vê do Matt, né? O Matt é um artista muito foda, ele desenha muito bem, ele faz uns vídeos bem legais, as pessoas gostam bastante do conteúdo que ele produz aqui na internet, mas ele tem essa questão dessa dependência emocional, desse sentimento agressivo, da bipolaridade, sabe? Mas o sentimento agressivo dele, eu acho que ele vai pra ele e vaza para outras pessoas, sabe? Porque, assim, quando ele pega e vê uma coisa que ele sente mal, por exemplo, por que você pegou e fez esse vídeo? No caso, a discussão que aconteceu no começo do ano foi por causa do React, né? Então ele reclamou sobre a forma que as pessoas faziam React, porque ele, quando ele vai fazer um conteúdo, ele faz muito trabalhado, ele demora meses fazendo aquele conteúdo, porque ele quer que fique perfeito, porque ele quer ser aceito pelas pessoas, ele quer que fique legal. Só que o problema é que ele acaba transbordando isso para as outras pessoas, e o que é normal para ele acaba virando normal para as outras pessoas, né, também. E aí ele cobra isso das outras pessoas ao ponto de falar que a outra pessoa tá inferior porque ela tá fazendo diferente, entendeu? E é justamente aí onde acaba ferrando ele. Nesse ponto especificamente, eu acho que, assim, o Matt, ele precisa
Na verdade, eu ia dizer que é uma questão de maturidade, mas talvez seja uma mistura dos dois. Seja uma questão de imaturidade, porque ele é jovem demais e tá lidando com esses transtornos e o isolamento e outras coisas mais que podem ter acontecido na vida dele, né? A rejeição também, né? Porque eu lembro que ele tinha dito que por ele ser homossexual ele foi rejeitado, né? Então isso também influencia demais, assim, no seu transtorno, né? Mas enfim, eu desejo toda a saúde do mundo pro Matt. Eu gosto bastante do conteúdo dele. Eu espero que ele se encontre, eu espero que ele consiga controlar esses impulsos que ele tem sentido. Saber que ele é importante, que ele é valioso, que as pessoas gostam bastante dele, que ninguém vai sair atacando ele. Sim, tem muita gente escrota na internet, mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tipo, diminui um pouco, né? Não vão ficar atacando, fazendo vídeo, falando coisas sobre ele. Vamos respeitar o Matt, porque nesse momento ele tá precisando muito de ajuda das pessoas, tá? E legal que o Cor foi lá e mandou mensagem pra ele, e eu acho que ele respondeu até de uma forma meio agressiva, o Cor, mas tipo, é um momento de recaída dele, e eu espero que ele consiga, né, tipo, encontrar o pai dele parece se importar bastante, um bastião, né, de segurança para que ele possa explorar outras coisas, né, e desenvolver outros traços da personalidade dele para que ele possa ficar melhor. Inclusive, o pai dele estava falando sobre valores e coisas do tipo. Se for o caso, eu acho que fazer uma vaquinha assim, as pessoas custeiam isso rapidamente, sabe, para ajudar ele. E eu acho que pelo tamanho do Matt, pela importância que ele tem para a internet, pelas pessoas que vão divulgar provavelmente. Então, no geral, isso é o que eu penso em relação a isso. E lembrando, né, estamos fazendo uma vaquinha aí para ajudar a Nana que está com problemas aí para juntar dinheiro. Então, se você puder fazer uma doação, como eu falei no começo do vídeo, se 1.000 pessoas que forem assistir esse vídeo, eu acho que 1.000 pessoas vão assistir, garantido. Se 1.000 pessoas doarem R$1 pra vaquinha, já vai ser uma ajuda imensa, vai ser absurda essa ajuda. Se vocês puderem doar R$5, melhor ainda. Se for R$10, meu irmão, 100 pessoas doando R$10 já é maravilhoso, entendeu? E se for mais ainda, nossa senhora, mas assim, é aquilo, né? Não é todo mundo que tá bem de vida pra fazer uma ajuda, mas se você puder, eu peço, vou deixar os links aqui embaixo pra você, tá bom? Então é isso, eu fiz esse vídeo aqui para tentar elucidar um pouco mais sobre esses transtornos para vocês, para falar um pouco sobre esse tema especificamente. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.